Pesquisa revela: 8 em cada 10 brasileiros são favoráveis à abertura do comércio aos domingos e feriados. Tecnologia desenvolvida em Santa Catarina permite a especialistas identificar os sinais do autismo. No esporte, Avaí estreia novo técnico com vitória fora de casa e garante vaga nas quartas de final do Campeonato Catarinense. Há menos de um mês para a maior manifestação religiosa de Santa Catarina, igreja produz réplicas da imagem do Senhor dos Passos para serem distribuídas nas paróquias da Grande Florianópolis. E na reportagem especial, você vai conferir os desafios que precisam ser superados para que Santa Catarina siga na rota do crescimento econômico, na opinião de representantes do setor produtivo do estado. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma ótima noite para você. A edição de hoje do Band Cidade, terça-feira, dia 3 de março de 2020, já está no ar. Vamos às notícias? A gente começa a edição de hoje falando do naufrágio que ocorreu no litoral norte do estado. Um barco com 23 pessoas afundou a 60 milhas, cerca de 96 quilômetros da costa, em águas que pertencem ao município de São Francisco do Sul. O barco pesqueiro de Itajaí apresentou problemas e naufragou por volta da meia-noite. A própria tripulação avisou a rádio costeira que estava a afundar e pediu ajuda. Segundo a Marinha, uma outra embarcação fez o resgate da tripulação do atuneiro. De acordo com a Capitania dos Portos de Itajaí, todos os tripulantes receberam atendimento e passam bem. E a polícia apreendeu remédios proibidos no país, aqui em Santa Catarina. 2 pessoas foram presas em flagrante e vão responder pelo crime de contrabando. Um casal foi preso em uma blitz policial com medicamentos proibidos e carga contrabandeada na noite desta segunda-feira em Concórdia, no oeste do estado. Entre os produtos estavam 10 caixas de um remédio utilizado no tratamento de obesidade em adultos e crianças com mais de 12 anos. A venda deste medicamento é proibida no Brasil. O casal havia passado pela Argentina e pelo Paraguai e carregava mercadorias contrabandeadas de ambos os países, incluindo produtos eletrônicos. Agora, mudando de assunto, ontem você viu aqui no Band Cidade os motivos que levaram Santa Catarina a fechar 2019 com os indicadores acima da média nacional. Na reportagem especial de hoje você vai conferir o que o setor produtivo do estado espera de 2020. Quais os desafios que têm que ser superados para que Santa Catarina feche esse ano em situação ainda melhor. Confira. Entre os especialistas, o clima é de relativo otimismo. Eu estou otimista com o que aconteceu o ano passado. Santa Catarina teve um desempenho quase 3 vezes maior que o desempenho da economia brasileira como um todo, e tem vários outros indicadores também que me deixam assim um pouco mais tranquilo, né, com relação ao que pode acontecer na economia esse ano. Com indicadores acima da média nacional, Santa Catarina viveu em 2019 crescimento em áreas como emprego, produção industrial, comércio, serviços e agronegócio. Estatísticas que fazem do estado uma unidade da federação diferenciada, que quer continuar na rota do crescimento. Para isso, vai ser preciso que os setores público e privado encarem de frente os desafios de 2020 nas mais diversas áreas. O palco para o enfrentamento de boa parte destes desafios de Santa Catarina para 2020 vai ser mesmo este, o plenário da Assembleia Legislativa. Um dos projetos mais importantes que os deputados estaduais precisam apreciar ainda neste primeiro semestre é a reforma da Previdência Estadual, que tem que ser aprovada até o mês de julho. O rombo nas contas da Previdência chega a 4 bilhões de reais todos os anos, uma fatura que não fecha. Além da Previdência, os diferentes setores da economia também apresentam as demandas para seguir na trajetória de geração de emprego e renda. A reforma tributária, ela tem que acontecer. Nós temos muitas distorções com relação à tributação, e mais no sentido de que se não aumente, né, os impostos, pelo contrário, que se diminua, e também que se desburocratize o cálculo de carga tributária de impostos. No agronegócio, 2 temas são considerados essenciais. Nós temos sentido assim, uma tendência, não só hoje do nosso governador, mas de alguns outros estados, que querem tributar os defensivos agrícolas. Isso nos preocupa, e também somado com essa possibilidade da reforma
tributária, que nós temos grande preocupação de que venha onerar também o setor do agronegócio, não só de Santa Catarina, mas do Brasil como um todo. O cooperativismo catarinense quer medidas que preservem o caráter especial do setor para manter a competitividade. Nós, Santa Catarina, muitos dos nossos empreendimentos dependem de alguns incentivos que estão previstos no Convênio 100. Então, a gente tem bem claro e as lideranças do segmento de que a renovação, a manutenção do Convênio 100, tal como ele está hoje, é fundamental para a manutenção desses investimentos e da viabilidade desses investimentos aqui em Santa Catarina. E ainda tem a conjuntura internacional, como 40% do PIB catarinense vem das exportações e importações, especialmente da China. A situação do gigante asiático às voltas com o novo coronavírus exige atenção. 40% do PIB catarinense são derivados do comércio internacional, tanto exportação como importação. Se o chinês começar a reduzir a atividade laboral dele, enfim, nos portos, não vai fazer o que tem que fazer, ou faz num ritmo muito menor, e evidentemente isso aí nós vamos sentir aqui. A sociedade vai acompanhar a movimentação de agentes públicos e privados e conferir de perto se, ao fim do ano, as metas vão ser atingidas. A economia catarinense agradece. Ainda na área da economia, o Centro de Ciências da Administração, a ESAG da UDESC, divulgou os dados da inflação em Florianópolis válidos para fevereiro. E as informações estão aqui no nosso telão. Vamos conferir? Olha só, vai aparecer aqui para a gente o dado da variação mensal, que foi de 0,25% de alta. O acumulado de 2020, alta de 0,95%, e a variação acumulada nos últimos 12 meses ficou numa alta de 4,45%. Entre os subgrupos pesquisados, houve vários que registraram quedas em fevereiro e também houve alguns setores que registraram altas. Vamos ver aqui, ó. Já estão aqui, as maiores quedas foram no vestuário, menos 2,12%, e no setor de alimentos, que tem muito peso na composição da inflação do índice, baixa de 0,42%. As maiores altas, despesas pessoais, alta de 1,17%, e no setor de transportes, com alta de 1,12%, aqui especialmente relativas a consumos do veículo próprio, gastos com combustível, por exemplo. Bom, a pesquisa da ESAG usa a mesma metodologia de cálculo do IPCA, que é considerado o índice oficial de inflação do país, que é divulgado pelo IBGE. E a seguir aqui no Band Cidade tem o comentário de Roberto Azevedo. E uma pesquisa revela: 8 em cada 10 brasileiros aprovam a abertura do comércio aos domingos e feriados. O Band Cidade volta depois do intervalo. Band Cidade. Oferecimento.